Salve, legionários! E hoje marcharemos com a legião para uma batalha que nunca existiu. Iremos em busca dos espartanos e veremos se esses bravos guerreiros são páreos para a nossa fantástica máquina de guerra romana. Muitas vezes nos comentários eu vejo uma galera falando de outros poderes militares também da época antiga, como templários, mongóis e obviamente os famosos espartanos. Antes eu queria dizer que esse que vos fala é um grande fã dessas tropas, também assim como vocês, e obviamente tem uma boa coleção de livros espartanos aqui comigo. Amo a história de Maratona, Salamina, Plateia e talvez a mais famosa de todas elas, Termópilas. Então eu não estou aqui para ser hater de nenhum exército da antiguidade. Todos esses homens tinham uma coragem e uma resistência invejável. Quem somos nós para falar desses guerreiros? Estamos aqui só para relembrar seus feitos, curtir a história deles e encontrar mais gente que curte o mesmo tema, para podermos debater juntos sobre esse assunto. Esse é o intuito desse canal, é encontrar pessoas com a mesma paixão que a nossa. Com isso em mente, gostaria de propor uma batalha que nunca aconteceu, analisando os exércitos em si na sua melhor forma, e também homem a homem. E obviamente, isso é só uma simulação do resultado. Ninguém sabe o que aconteceria na vida real. Começando pelas armas de ataque e defesa corporal. Começando pelos espartanos. Não sei se você sabe, mas os espartanos usavam sim armaduras. Não era como no filme 300, de peito de fora. Eu explico em um vídeo para os membros que aquele visual era baseado em uma HQ, não era inspirado nem um pouco na vida real. Assim, teoricamente, era a aparência de um espartano preparado para a guerra, numa situação real, pelo que se tem documentado. Os espartanos usavam uma armadura que provavelmente era como esta, com esse tipo de elmo e esse famoso escudo com a letra grega lambda, apesar de nunca terem encontrado um escudo original com essa letra nos achados. Usavam também uma lança chamada de dori, que é uma lança de madeira, usada como arma principal pelos espartanos. Sim, legionários, a arma primária espartana era a lança, e só depois de perdida ou quebrada pegavam suas espadas. A dori era pesada demais para poder ser considerada uma arma de arremesso. O comprimento da pértiga era grande o suficiente para garantir que era possível impor distância sobre o adversário, minimizando o contra-ataque a queima-roupa por parte do inimigo. E obviamente usavam também uma espada chamada chifo, uma incrível e eficaz arma de combate, muito resistente e praticamente inquebrável. Era a base para qualquer espartano em um confronto no segundo plano. Os hoplitas só usavam em último recurso, caso a formação das falanges quebrasse e não fosse possível impor distância sobre o inimigo com a lança. E agora os romanos, os legionários, já contavam com um grande escudo, que geralmente ia do seu ombro ao joelho. Era um escudo considerado pesado, dificultando talvez algumas ações, mas que defendia praticamente todo o soldado. E obviamente também tinham à sua disposição o famoso gládio, uma espada curta, mas extremamente eficiente para estocar a curta distância. Depois essa arma foi atualizada para a espata, quase igual ao gládio na aparência, só que maior, para uso da cavalaria, e depois também foi implantada na infantaria. Lembrando que essas espadas tinham uma munhequeira que o soldado colocava no pulso, ligado à espada, para impedir que essas espadas voassem à torto e à direita na hora da batalha. Nos filmes, nenhum diretor tem interesse de mostrar isso. Depois temos o púdio, um pequeno punhal para uma eventual emergência, uma arma curta, mas também muito eficaz para estocadas na barriga e garganta. E também tinham o pilo,
arma importantíssima de arremesso, que servia para destruir o escudo adversário. Lembrando que já fiz um vídeo super detalhado sobre as armas dos legionários, que vou deixar aqui nos cards. O pilo, ao contrário da lança espartana, era relativamente leve e projetado unicamente para servir como arma de arremesso. E para finalizar, a armadura, que podia ser uma lórica com várias variantes. Podia ser uma enganchada para os auxiliares, segmentada para os legionários e a musculada para os oficiais de alta patente. Aqui, mais uma vez, começamos com os espartanos, que eram famosos pela sua falange, uma espécie de paredão de escudos, compacta e muito resistente. No treinamento espartano, uma das atividades consistia em juntar uma fileira de futuros soldados e os de trás empurravam os da frente. O detalhe aqui é que eles estavam tentando empurrar uma árvore. Obviamente, a árvore geralmente nem se mexia, mas desde cedo esses soldados já repetiam esse movimento de empurrar a formação inimiga, os de trás empurrando os da frente, e assim por diante. No livro Portões de Fogo, o autor deixa claro que a primeira linha, com a ajuda das tropas de trás, empurrava a tropa inimiga, ferindo-os com as lanças. Aqueles que caíam e se machucavam eram mortos pela segunda e a terceira linha do pelotão. Uma tropa que não arredava o pé do seu objetivo. Era um massacre total. Agora vamos falar da formação de guerra romana. Uma das táticas mais famosas, o testudo, era usado para defesa e aproximação. E poucos sabem, mas o testudo foi uma melhoria da falange grega. Então só aí vocês já veem que é uma tática melhorada, uma evolução, eliminando assim ao máximo os pontos fracos. Lembrando que as duas tropas usavam um sistema de manutenção de soldado. À medida que as linhas da frente se cansavam, as linhas de trás, segunda, terça, quarta, assumiam o lugar deles. E nesse ponto, galera, ao menos no meu ponto de vista, os espartanos seriam massacrados, porque Roma não só tinha uma cavalaria treinada nos tempos de ouro de Roma, como também tinha esses monstros, máquinas de guerra que geralmente eram usados para cerco, mas também tinham muitas armas para campo aberto. A tecnologia do avanço dos tempos aqui ia puxar essa linha para o lado dos romanos. Então aqui não adianta você vir falar que em Termópilas os espartanos sim fizeram um estrago no exército de Xerxes, uma coisa que não era esperada, mesmo que eles estavam em menor número. E os persas também contavam com vários recursos, mas os romanos não iam cair nessa. Xerxes só ia mandando soldados porque ele tinha muitos e não ligava em perdê-los. Eram de nações conquistadas, ele não estava nem aí para eles. Mas ele não pensou estrategicamente. Os romanos não iriam agir como ele. Um Júlio César da vida, um germânico, um Cipião africano. Isso não iria acontecer. A não ser, obviamente, que no comando das legiões estivesse Varo. Aí sim, Varo perderia aqui não só 3 legiões, como em Teutoburgo, mas 5, 10, quantas legiões estivessem no seu comando. E se você não sabe ou não se lembra quem é Varo, foi o homem que enfiou 3 legiões dentro da floresta de Teutoburgo, só porque Armínio disse que seria uma boa ideia. E daí que vão afunilar as legiões dentro de um buraco? E daí que em algumas horas os legionários vão ser massacrados? O importante é viver o momento, pensou Varo. Brincadeiras à parte, galera, mas só assim para os exércitos de Roma perder numa disputa para Esparta. E a gente tem que lembrar que Roma teve grandes generais. Varo foi uma exceção. Mas penso que esse jogo mudaria se a gente colocasse um legionário sozinho contra um espartano, sabe? No 1x1. Porque o soldado espartano era treinado para a batalha desde os 7 anos de idade. No exército, você era ensinado a caçar, te ensinavam táticas de sobrevivência, você era incitado a roubar, e se você fosse pego, você podia esperar sessões de espancamentos dos adultos.
E você às vezes sofria ferimentos no treinamento que você levava para a vida inteira, problemas com tendões, cartilagem, ossos quebrados. A sua vida não seria fácil se você fosse espartano. E isso, na minha opinião, essa vida dura, desde cedo. Existiam sim legionários fortes e que lutavam muito bem, eram resistentes e eram grandes guerreiros, mas quando o assunto era no mano a mano, acho que Esparta teria mais chance. Mas todos sabemos que batalhas não são vencidas assim, com um só homem lutando contra outro separadamente. Um exército é e sempre será uma equipe. O que vocês acham, legionários? Deem a opinião de vocês. A legião não é minha, é nossa. Vocês acham que estou certo ou vocês pensam de forma diferente? Se você pensa diferente, me diz qual o seu resultado e, obviamente, o do porquê isso aconteceria. E devemos lembrar também que eles são de tempos muito diferentes, mas têm uma coisa em comum: foram os melhores nas suas respectivas eras e deixaram um legado de força, coragem e honra para trás.